Fala pessoal, vamos criar juntos no Nuke um 3D Kia do zero. Se você for um usuário iniciante de Nuke, pode ser que seja um pouquinho puxado, mas aguenta firme aí que você vai entender. Bom, vamos lá, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma constante preta conectada a um Position to Points. O que o Position to Points faz? Ele gera um Point Cloud da tua imagem baseado no valor de cada pixel, ou seja, vai pegar cada pixel e vai plotar no ambiente 3D como um Point Cloud. Tá? Então, como a minha constante aqui é 0, 0, 0, a única coisa que ele está me mostrando é um ponto no centro das origens. Tá? Então, se eu mudar a cor da minha constante aqui, ó, começar a andar aqui, por exemplo, no red, você está vendo que ele está se movendo lá no eixo X. Da mesma forma, se eu andar no eixo Y, eu estou mudando os valores aqui do meu green. Tá? Então, você já percebeu que o Nuke mapeia red, green, blue como X, Y, Z. Tá? Então, se eu conectar meu Position to Points a um CMS Test Pattern, você vai ver todos esses pontos compreendidos entre 0 e 1, plotados na forma de um cubo. Tá? Então, é isso que a gente tem aqui. Então, a gente tem as primárias, né? Então, está aqui o Blue 1, está aqui o Red 1 e o Green 1. Se eu, inclusive, reduzir aqui o número de pontos para 2, aqui, ó, você vai ver aqui. Então, aqui estão as primárias e as secundárias, né? Porque as secundárias nada mais são do que o encontro entre o verde 1 com o azul 1 vai me dar ciano. Verde 1, vermelho 1, amarelo. E assim como azul 1, vermelho 1, magenta. Tá? Então, você já pode ver que as cores, efetivamente, quando mapeadas no ambiente 3D, elas meio que vivem juntos. Né? Então, o verde está todo meio que aqui. O vermelho vai estar aqui, fazendo uma graduação até chegar no vermelho escuro, aqui passando até no amarelo, vai aqui ter um laranja. Então, qual que é a minha ideia? A minha ideia é plotar a minha imagem, então está aqui a nossa imagem, como um point cloud. Tá? Então, todos os pixels da minha imagem estão representados aqui como esse point cloud. E a minha ideia é pegar um ponto e descobrir a distância desse ponto para todo o resto da imagem. Como os pontos aqui, por exemplo, no caso do verde, tá, vivem juntos, eu vou ter aqui, todo mundo que é próximo vai ter um valor muito próximo de 0, e todo mundo que é mais distante vai ter um valor maior, até próximo de 1, ou até maior, dependendo se a imagem tiver valores acima de 1. Né? Então, essa é a ideia. E para fazer isso, a gente vai ter que lembrar um pouquinho de trigonometria. Eu vou tentar fazer isso aqui ser a maneira mais fácil e mais rápida possível, para a gente não se estender muito na matemática, mas eu quero te mostrar como é que chega nessa forma. Vamos ver isso. Bom, o que a gente quer descobrir é o seguinte, a gente quer descobrir a distância desse ponto ao centro das origens, tá? Eu vou fazer dessa forma porque vai ficar mais fácil da gente chegar na fórmula, e aí depois eu dou o último instrução em relação à fórmula em si, tá? Então, eu quero descobrir essa distância. Isso aqui é o que eu não sei, tá? Eu estou usando o centro da origem, por quê? Porque aqui é 0, 0, 0, e eu sei que esse ponto que eu samplear aqui na minha imagem, eu sei o valor, porque eu estou sampleando, então ele vai ser aqui, por exemplo, 002, 018, 006, tá? Então, se eu tenho conhecimento desse ponto, eu sei dizer qual que é o valor em red, qual que é o valor em green e qual que é o valor em blue, tá? Eu sei qual que é o valor genérico dele, tá? No ambiente 3D. Então, o valor de green vai ser a altura, isso é uma coisa que eu sei, tá? Eu sei se eu projetar esse ponto aqui na base, né, entre esses dois eixos aqui, né, entre Z e X, entre red e blue, eu sei que esse ponto projetado, eu vou conseguir descobrir a posição que ele tem em distância no blue e a posição que ele tem em distância no red. O que eu não faço ideia é esse cara aqui, ó, essa distância aqui, ó, tá? Mas você já está entendendo por que eu estou falando disso? Por quê? Porque eu quero a distância, e se eu fizer esse triângulo aqui, ó, eu não sei a distância, é isso que eu quero. Eu sei qual é essa informação, eu não sei qual é essa. No entanto, você está vendo que a gente está criando aqui um triângulo retângulo aqui embaixo, assim como a gente tem um triângulo retângulo aqui, a gente tem outro aqui e tem outro aqui. E essas informações aqui eu sei. Eu sei qual é essa distância desse ponto, porque é a coordenada dele em blue, e eu sei qual que é essa distância aqui, porque é a coordenada dele em X, né, em red. Tá? O que eu não sei é a hipotenusa desse cara. Tá? Então deixa eu te mostrar a fórmula aqui que já vai fazer mais sentido, isso que eu estou dizendo.
Bom, vamos lá. O que a gente está tentando descobrir, então, é a fórmula para calcular a distância entre dois pontos no espaço. Então, aqui está o nosso ponto, aqui está um outro ponto. A gente está querendo descobrir essa distância aqui, né? Vou chamar esse ponto aqui de S. E vamos lá. Qual que é a coordenada, para começo de conversa, qual que é a coordenada desse ponto S? A coordenada dele vai ser x, y e z do ponto S, né? Como o Nuke transforma as coordenadas em cores, né? Então red, green e blue, vale dizer que a coordenada desse cara nada mais é do que red do S, o green do S e o blue do S, tá? Pois bem, sabendo disso, então esse ponto aqui tem uma coordenada. Essa coordenada, se a gente puder plotar ela aqui, ó, em altura, vai bater aqui, mais ou menos nessa altura aqui, né? Então, essa distância aqui é a mesma distância aqui até aqui, tá? Então, só para ficar mais limpo aqui, eu vou apagar. Então, vamos lá. Então, essa parte aqui, essa cateto aqui, ó, que a gente já viu que é um triângulo retângulo, tem como valor total green de S, tá? Então, eu sei, isso aqui é o que eu estou querendo descobrir, eu sei essa medida e eu não sei essa medida ainda, tá? Mas você lembra que a gente acabou de ver que esse aqui também é um triângulo retângulo e ali também é um triângulo retângulo, tá? Então, se a gente fizer isso aqui, qual que é essa distância aqui? Essa distância aqui é a coordenada x desse ponto. Então, esse ponto teve que andar x unidades para cá, x unidades para cá e x unidades para cima para chegar aqui, né? Então, essa distância aqui nada mais é do que o red do S, tá? E essa distância aqui vai ser o blue do S. Então, eu sei qual é isso aqui, é a coordenada que está lá. Eu sei qual que é esse aqui, é a coordenada também do R. Eu não sei a hipotenusa, vou chamar aqui de H. Tá? Então, qual que é o teorema de Pitágoras diz o quê? Quadrado da hipotenusa é igual soma do quadrado dos catetos. Então, blue do S ao quadrado mais red do S ao quadrado. Pois bem, então agora a gente sabe qual que é esse valor. Sabendo esse valor, agora a gente pode aplicar nesse outro triângulo aqui também, né? Que é o que a gente quer descobrir a distância. Então, a distância ao quadrado vai ser igual a esse cateto ao quadrado mais esse cateto ao quadrado. Então, é mais green S ao quadrado mais hipotenusa ao quadrado. E a hipotenusa ao quadrado, você já sabe, está aqui, ó, a fórmula, né? Então, se você aplicar a mesma fórmula ali dentro, vai dar green do S ao quadrado mais blue do S ao quadrado mais o red do S ao quadrado. Como isso aqui é uma soma, a ordem dos fatores não altera o resultado, tá? Então, vamos colocar red, green, blue em ordem. Então, vai ter D ao quadrado vai ser igual red ao quadrado mais green, tudo do S, né? Do valor sampleado ao quadrado mais blue do S ao quadrado. Por fim, você tem como fórmula a raiz quadrada desses caras. R do S ao quadrado mais green do S ao quadrado mais blue do S ao quadrado. Tá? Então, essa é a fórmula para você calcular a distância desse ponto ao centro das origens. Você sabe que, na verdade, a gente quer calcular a distância desse ponto para vários outros pontos. Eu não quero apenas o centro das origens, tá? Eu usei o centro das origens só para ficar fácil esse desenho, não poluir muito aqui, não complicar, tá? Mas, efetivamente, a gente quer o quê? A distância desse ponto para todos os outros pixels da imagem, tá? Então, vamos dizer que eu quero a distância desse para esse. Esse ponto também vai ter aqui uma projeção aqui, que se você projetar lá, ele vai bater aqui, por exemplo. E como é que você descobre a distância desse para esse? Você pegaria a distância do teu sample menos a distância compreendida aqui. Como é que você descobriria a altura desse outro ponto? Esse ponto está lá, né? Ele vai bater aqui, o teu sample. Se você projetar, ele vai estar mais ou menos nessa altura aqui, né? Ele vai para cá. Então, efetivamente, é sempre o teu sample menos o outro ponto. Então, a fórmula correta, aí você tem que transformar o teu red do teu sample menos o outro ponto qualquer. Então, qual que é o outro ponto qualquer de qualquer imagem? É qualquer outro pixel da imagem, tá? E qualquer outro pixel é o red. Então, R do S menos o R ao quadrado. E a mesma coisa a gente vai fazer. Mais o green do S menos o green ao quadrado. E mais o blue do S menos o blue ao quadrado. Tá? Então, essa aqui
é a fórmula que a gente tem que colocar lá no nuke para calcular a distância de um ponto toda vez que eu falar ponto, pensa pixel, né? De um pixel para todos os outros pixels da imagem, tá? Então vamos construir essa fórmula lá no expression e vamos ver como é que vai ficar. Legal, estamos de volta aqui no nuke, então vamos lá. Vamos criar um expression, tá? Primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que criar um controlador para a gente poder samplear um valor, tá? O que a gente faz para criar um controlador? A gente vai clicar aqui em Manage User Knobs, vamos adicionar um RGB Color Knob, tá? Então eu vou chamar esse cara aqui, por exemplo, de Sample, só porque a gente está usando essa palavra. Então esse aqui vai ser meu sample, tá? Então toda vez que eu clicar aqui, eu vou selecionar um pixel da imagem, então tá aqui os valores aqui embaixo, tá? Então vamos aplicar agora a fórmula que a gente viu ali. Então vamos chamar, por exemplo, no canal eu vou criar aqui uma variável chamada de R1, por exemplo. O que vai ser a fórmula do R1? Vai ser, como a gente viu ali, vai ser RS, ou seja, o red do sample, menos o pixel elevado ao quadrado, menos o red elevado ao quadrado, tá? Então vai ser, abrir parênteses, vou colocar sample de red, que é esse cara que está aqui, tá? Separar o mouse, está ali, ó, sample.r, vai dar sample de red, menos, aqui dentro, o red. E eu tenho que levar isso ao quadrado, tá? Como é que eu levo ao quadrado? Mesma coisa que multiplicar por ele mesmo, né? Então essa é uma das possibilidades. Então eu vou copiar aqui e vou colar, tá? Então aqui a gente já tem a primeira parte, que é esse aqui. Vamos fazer para o green e vamos fazer para o blue também. Então vamos lá, vamos fazer uma variável aqui, green 1. Vamos lá, sample do green menos o green. Outra maneira de você levar algo ao quadrado no nuke, uma outra fórmula matemática, é potência. Então é pol, e daí aqui dentro você vai colocar o primeiro atributo, que no caso é tudo isso aqui, sample do green menos o green, vírgula, qual que é o expoente que você quer colocar. No caso ao quadrado, 2. Tá? Isso aqui é uma outra forma para você calcular algo ao quadrado. Vamos fazer o blue aqui, blue 1, vou criar essa variável, e vou mostrar a terceira variável, que seria pol2. Tá? Isso aqui já é uma potência elevada ao quadrado, aí você só precisa botar entre parênteses sample de blue menos blue. Tá? Então, isso aqui tudo, cada uma dessa variável é cada um desses caras aqui. Tá? O que a gente tem que fazer agora? A gente tem que somá-los e depois tirar a raiz quadrada, né? Que na verdade a gente quer tirar a raiz quadrada disso tudo. Então, para somá-los, a gente pode fazer aqui, ó, criar uma nova variável chamada de distância, e ela vai ser o quê? Vai ser a raiz quadrada, a fórmula de raiz quadrada no que é SQRT, ou seja, square root, abre parênteses. Então a gente vai somar R1 mais G1 mais B1. Tá? Então essa variável agora, se eu aplicar aqui em todos os canais, só para ficar mais fácil, a gente criou um mapa de distância. Tá? Então, tá aqui. Pode selecionar aqui a cor que a gente quiser. Tá lá. A gente está selecionando um mapa de distância. Muito bem. Primeira coisa que você vai falar é o seguinte. Seria muito legal se pudesse ser invertido, né? Se esse mapa, na verdade, quando eu fizesse uma seleção, essa área ficasse branca e o inverso ficasse preto. Porque daí eu não preciso toda hora que fizer isso aqui, ter que fazer aqui um invert para inverter. Como é que a gente faz isso matematicamente? Bom, matematicamente, basta vir aqui na fórmula e fazer 1 menos a fórmula toda, tá? Então isso aqui vai fazer o inverso, tá? Então aqui temos o nosso 3D Keyer dentro do nuke, feito do zero, através de fórmulas matemáticas, tá? Dá para melhorar esse cara ainda aqui, se você quiser, dá para puxar um pouco mais, fazer o seguinte, tem como a gente melhorar o contraste, expor mais a imagem, rapidamente, vou te mostrar aqui como melhorar rapidamente essa forma. Então vamos lá, fazer aqui um floating point, vou selecionar esse cara, fazer um floating point slider, e vou chamar de multi, tá? Porque eu vou usar uma multiplicação, assim fica fácil. O mínimo que eu vou multiplicar por 1 e o máximo, sei lá, 10. Tá? Então tá aqui. Então se eu pegar todo mundo agora, toda a minha fórmula de fazer multiplicado por esse valor que eu vou querer, como o valor aqui está zero, está multiplicando por zero, mas está aqui. Então agora eu tenho um slider que eu consigo controlar a intensidade dessa multiplicação. Uma coisa que você tem que perceber é que estou com valores passando de 1 aqui, né? Que é uma coisa que a gente não quer. Então a gente pode vir aqui na fórmula novamente
antes de tudo, colocar um clamp, tá? Bota todo mundo entre parênteses. Agora não tem ninguém mais passando de 1. Se quisesse fazer outra... na verdade, dessa forma você pode brincar da maneira que você quiser, tá? Porque a base já está feita, você pode inventar multiplicadores, divisores, fazer aqui uma divisão, só para você ver o que aconteceria. Vou zerar aqui, ou seja, está multiplicando por 1, está deixando exatamente os valores padrão aqui. Vou criar aqui um novo floating point slider, vou chamar ele de div, porque a gente vai dividir, tá? Então o mínimo vai ser 0, o máximo de 1 ou 2, tanto faz, tá lá. Se eu colocar aqui a divisão por 1, onde que eu vou botar essa fórmula? Eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar essa galera toda, né, que eu estou multiplicando, toda a fórmula eu estou multiplicando por isso aqui, eu vou colocar aqui, ó, dividido, tá? Então agora, se eu fizer uma divisão, eu estou aumentando o contraste aqui, ó. Então, agora eu tenho um slider que faz contraste, tem outro slider que deixa mais branco, tá? E eu posso selecionar a cor que eu quiser. Então tá aqui, eu selecionei vermelho, selecionei amarelo. Então pronto, tá aqui, poderia mexer nos sliders, fazer aqui uma seleção, tá? Então tá aí, esse é o nosso Kin 3D. Se a gente for refazer só rapidamente os passos, o que a gente fez? A gente pegou a nossa imagem RGB, a gente criou um sample, a gente definiu uma distância máxima para ser 1, a distância mínima para ser 0, criando um distance map, e gerou o nosso mat, tá? Aqui eu coloquei uma observação, porque efetivamente é muito similar a um Primat, esse 3D Keyer que a gente fez, tá? O Primat usa esse processo, mais ou menos esse processo por baixo dos panos, claro, de uma maneira muito mais avançada do que a gente viu aqui, mas ele é basicamente um Keyer 3D de cor, esse que o Primat é, tá? E a fórmula aqui embaixo, só para você lembrar, é a distância, é o que? É a raiz quadrada do ponto sampleado menos todos os outros pontos da imagem, ou seja, menos o R, menos o green e menos o blue. E como você viu ali, quando a gente fez umas manipulações a mais, a gente acabou criando valores acima de 1, então vale lembrar que se acontecer isso, você bota ali um clamp na frente, mas a fórmula base para descobrir a distância entre dois pontos é essa que você tem aqui, tá? Então é isso, esse é o bônus, espero que você tenha curtido, que tenha aprendido alguma coisa e a gente se vê na próxima. Valeu, abraço!